do PL foi suspenso por 3 meses. Decisão que acaba de sair depois das últimas, do deputado, vem aprontando algumas na Câmara dos Deputados. Quem acompanha é o repórter Felipe Pereira, vai trazer as informações ao vivo para a gente. Conta, Felipe, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde para todos que nos acompanham. É isso mesmo que você falou, o deputado Gilvan da Federal, que é esse que aparece no vídeo, ele foi condenado à suspensão de mandato por 3 meses. Ele tem um histórico muito grande de, digamos, de mau comportamento, uma história de agressividade, de violência. Só que a situação específica com que houve a representação foi por ele ter chamado a ministra Gleisi Hoffmann de prostituta do caramba. Essa declaração aconteceu durante uma audiência, uma sessão na Comissão de Segurança, em que a sessão precisou ser interrompida, inclusive. O ministro Lewandowski estava lá, só que ele tem um histórico muito maior. Ele já desejou a morte do Lula, ele disse que ele era relator de um projeto para que a escolta do presidente andasse desarmada, e aí disseram que é um risco, imagina um presidente andar desarmado, e ele disse: eu quero mais é que o Lula morra, quero que ele vá para o quinto dos infernos. Mas tem mais situações. Ele também já partiu para cima de uma pessoa que estava acompanhando uma sessão. Então, teve todo esse conjunto da obra, isso incomodava demais a cúpula aqui da Câmara, desde a época do Arthur Lira, que era o presidente anterior, e aí o Gilvan, ele inaugurou um rito novo que estabelece que a própria mesa diretora pode indicar a punição para alguém. Então, foi conversado com os líderes semana passada e veio de cima, pedindo para que o Conselho de Ética aprovasse a suspensão por 6 meses. Não era nem por 3, era por 6 meses. Aí ontem, como já aconteceu em outras partes da vida dele, ele agride, depois ele pede desculpas, ele pediu desculpas ontem e reduziram a punição de suspensão de 6 meses para 3 meses, numa sessão bastante longa, que começou de manhã e acabou só agora às 5. Ô Felipe, vale lembrar que ele ofendeu o Lula, mas essa suspensão é pela ofensa à ministra Gleisi Hoffmann, né? Exatamente, é por essas palavras para lá de inadequadas, incabíveis, por ter chamado a ministra de prostituta do caramba. Foi isso que motivou a punição. Perfeito. Depois vieram outros agravantes, né, Raquel? Olha, Diego, bem, enfim, o Conselho de Ética decidiu por essa suspensão, mas, assim, os senhores deputados que me desculpem, mas eu acho a punição leve. Eu acho que esse deputado deveria ser expulso. Já disse isso sobre o deputado Gustavo Gayer, que passou impune, depois de dizer que a ministra Gleisi Hoffmann participaria ali de um trisal junto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota. O que está acontecendo com a ministra Gleisi Hoffmann, isso é independente, tá, de qualquer discussão que tenha tido lá atrás sobre se ela era ou não era a pessoa adequada para estar no cargo. Isso aí passou. O que está acontecendo com a ministra Gleisi Hoffmann hoje são ataques de misoginia por parte de pessoas dentro da Câmara do Deputado. A ministra sendo alvo de ataques machistas e ataques misóginos, ataques inaceitáveis, do mais baixo calão. E isso tem que parar. Então, no deputado Gustavo Gayer, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tinha dito que ia entrar com uma representação contra ele no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados e não entrou. Aí a ministra Gleisi Hoffmann pediu à Procuradoria-Geral da República, pediu ao Ministério Público, entrou com uma queixa-crime. O procurador-geral Paulo Gonet, se não me engano, antes ou antes de ontem, propôs uma audiência de conciliação. Um negócio, assim, absolutamente inacreditável, porque como é que você vai colocar a vítima diante do agressor para pedir uma audiência de conciliação? Você vai expor ainda mais a vítima, que a defesa da Gleisi, obviamente, não aceitou. Então, assim, um comportamento do procurador-geral que, assim, eu não entendi. E aí, agora, diante dessa outra ofensa, do mais baixo calão, a Câmara ia suspender o deputado por 6 meses, depois suspende por 3 meses. Eu acho a punição branda, eu acho que esse tipo de ofensa é gravíssima, deveria ser punida com expulsão, porque isso precisa ser um exemplo. Por que a ministra, mulher da Esplanada, que é a ministra mais forte, certo? Porque está nas mãos dela ali, toda a articulação política está sendo alvo de tanta e tão baixa misoginia por parte dos senhores deputados?
Concorda, Andresa?